Eu estava vendo uma entrevista da Cláudia Lippe para o Danilo Gentili. E a Cláudia Lippe teve quase que vamos dizer assim, um petista no programa do Danilo Gentili. E o Danilo Gentili falou umas verdades para ela, inclusive até quando ela quis meio que menosprezar ele, com aquele discurso que a gente sabe que os petistas têm, de sempre se acharem além dos outros, né? Um discurso assim, do tipo, nós é que somos os iluminados e tal. E o Danilo Gentili reivindicou isso e falou isso, olha, aqui ó, vocês têm essa fala e também ao mesmo tempo, né, o nós contra eles, né, tá aí, quem plantou foi vocês. Só que a questão que eu quero colocar central aqui é o seguinte: se você é bolsonarista porque você não aceita o nós contra eles, por que você aceitou essa luta ou essa divisão entre quem não é patriota e quem é comunista? Ou seja, se você deu continuidade a essa divisão do Brasil, a sua crítica com relação a isso, ao PT, ao Lula, ao identitarismo lulopetista, ele perde valor. Ele perde efetivamente uma palavra que eu gosto muito, que chama-se legitimidade. Se o bolsonarismo tivesse seguido um caminho diferente, um caminho de conversar com as pessoas e não um caminho do confronto, como foi usado e parecia até que o Bolsonaro e o bolsonarismo, ele vamos dizer assim, ele é instruído pela doutora Percy, do Toma Lá da Cá, lembram? Aquela terapeuta, aquela psicóloga que era da terapia de confronto. Se tivesse tido uma outra postura, e muitos inclusive se reivindicam como cristãos, se tivessem tido uma postura mais assim, mais amena, mais séria, aí eu acho que pode criticar com certeza o gabinete do ódio do PT. Como eu posso criticar? Sabe por que eu posso criticar? Não porque eu votei no Ciro Gomes. É porque eu, não identifico que a solução é quem fala bonito contra o outro e não dá o exemplo. O problema é que para o petista, ele fala em civilização contra a barbárie, ele fala em democracia, mas o PT não tem uma democracia interna consolidada, porque a gente sabe como é que é a coisa lá. Se fala em democracia, mas sempre tentando silenciar o outro através do quê? Das lacrações, através dos cancelamentos. E a mesma coisa serve para um bolsonarista que quer pedir direito de expressão, que diz que tem censura quando ele é contido nos seus crimes, porque muitos cometem crimes, inclusive, e não aceita o contraditório. Não consegue. É uma coisa que tu percebe que a pessoa não consegue lidar com alguém que lhe critica ou que traz um ponto de vista diferente. Esta é a questão. Então, o bolsonarismo não tem legitimidade para falar do lulismo, porque ele deu sequência ao que o lulismo implantou, e nem o lulismo de hoje tem moral para falar do bolsonarismo, porque exatamente um retroalimenta o outro. E quando a gente fala isto, é porque a gente percebe que para ambos o que importa não é o entendimento das questões, não é simplesmente ganhar um debate no sentido das ideias, mas simplesmente de tentar silenciar o outro. E isso para mim não tem nada de democrático. Quando alguém me chama de fascista, pura e simplesmente porque eu não concordo com as coisas que o Lula faz, que o PT faz, porque sou crítico de Lula, porque sou crítico da política econômica adotada pelo PT, quando alguém me chama de fascista por isso, esse sujeito não entende o que é fascismo, mas também não entende o que é democracia, o que é liberdade de pensamento. Quando eu vejo um sujeito defendendo torturador e dizendo que isto é uma expressão e que ele tem que ter o direito de expressão de defender torturador ou exaltar torturadores, ele não entendeu o que é democracia, o que é liberdade de pensamento. Portanto, vocês
se dizem diferentes e na essência a prática é a mesma, com nomes diferentes. Mas o que importa a nomenclatura se a essência é a mesma. É nesse sentido que eu me posiciono contra tanto o bolsonarismo como contra o lulismo. Não contra as pessoas em si, porque eu insisto, eu tenho amigos bolsonaristas, eu tenho amigos petistas, inclusive. Amigos que não, né, que pedem para que eu não fale o nome deles publicamente, quando eles me dizem coisas que dizem assim: Noé, eu assisto o teu canal porque tu fala aquilo que eu gostaria de falar lá dentro e não posso falar. E sabe o que acontece? O que mais me entristece é que não é um nem dois, é pelo menos uns 10 a 20 pessoas que eu conheço que dizem isso, ou outras que dizem para outras pessoas que acompanham o canal secretamente às vezes, porque não podem falar o que pensam de fato. Então, gente, a questão é: que diferença faz quando a gente não internaliza as coisas de verdade e usa de coisas falsas para supostamente defender aquilo que supostamente nós acreditamos? Para terminar nesse vídeo aqui, nesse conteúdo que eu não fiz pauta, que não tem, é só minha opinião mesmo, livre, leve e solto, eu me lembro de uma frase dita por Heráclito, que a gente nunca vê o mesmo rio. E a questão é que a gente muda todos os dias. O que mais me incomoda na esquerda brasileira hoje é um dogmatismo que não consegue entender que em 20 anos as conjunturas mudam, o mundo mudou, a tecnologia de 20 anos já não é mais a mesma de agora. E parece que a mentalidade permanece a mesma simplesmente por uma questão não de convicção, mas de orgulho de não admitir que é preciso reinventar e recomeçar. Esta esquerda é a direita que se diz contra a esquerda, mas caminha por lado da direita e alimenta o pensamento errado da direita, exatamente porque ela é a esquerda que a direita gosta. Pensemos nisso, meus compatriotas.